A história de Elias começa em um tempo de apostasia e idolatria. Em um mundo onde os deuses pagãos reinam supremos, Elias surge como uma voz solitária, clamando pelo verdadeiro Deus de Israel. Seus primeiros passos como profeta são marcados por confrontos épicos com o rei Acabe e a rainha Jezabel, cuja idolatria e injustiça corrompem a terra. Com uma ousadia incomparável, Elias desafia o rei e convoca o povo a voltar-se para o Deus de seus pais. No capítulo 17, de 1 Reis, Elias confronta Acabe e profetiza que não haverá chuva na terra, como um julgamento divino pela infidelidade do povo de Israel. Deus então ordena a Elias que se esconda perto de um riacho chamado Quirite, onde ele será alimentado por corvos e terá água do riacho para saciar sua sede. Logo após o riacho secar, o Senhor ordena a Elias que ele vá até uma viúva em Sarepta, que essa iria sustentá-lo. Elias se encontra com a viúva e seu filho que estão à beira da fome por causa da seca. Apesar de sua própria situação precária, Elias pede à viúva que faça um bolo para ele, prometendo que Deus abençoará sua farinha e azeite. Milagrosamente, a farinha e o azeite da viúva nunca se esgotam, garantindo que ela, seu filho e Elias tenham comida suficiente durante todo o período de seca. Enquanto Elias esteve hospedado na casa da viúva, uma tragédia ocorre, o filho da viúva adoece gravemente e, eventualmente, morre. Desesperada e angustiada, a viúva clama a Elias, atribuindo a morte de seu filho à sua própria presença como profeta de Deus. Elias, movido pela compaixão e pela fé, leva o menino para seu quarto e ora fervorosamente a Deus, implorando pela restauração da vida da criança. O Senhor ouve sua súplica e responde ao seu pedido de uma maneira milagrosa. O menino revive e é devolvido à mãe, são e salvo. Então, depois de vários dias, a palavra do Senhor veio até Elias, dizendo: Apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Elias se encontra com Obadias, e pede a ele, que avise o rei Acabe que Elias está de volta e deseja se encontrar com o rei. Então Obadias foi encontrar-se com Acabe e lhe contou o que havia acontecido. Então, Acabe saiu para se encontrar com Elias. Quando Acabe chegou ao lugar que se encontrava o profeta, Elias foi ao seu encontro e disse: Ordene agora a todo o povo de Israel que vá encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Mande também os 450 profetas do deus Baal e os 400 profetas da deusa Azerá que são sustentados pela rainha Jezabel. Então Acabe chamou todos os israelitas e os profetas de Baal para se reunirem no Monte Carmelo. Elias chegou perto do povo e disse: Até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor. Mas, se Baal é Deus, adorem Baal. Porém o povo não respondeu nada. Então Elias disse: De todos os profetas de Deus, o Senhor, eu fui o único que sobrou, mas os profetas de Baal são 450. Agora tragam 2 touros. Que os profetas de Baal matem um deles, cortem em pedaços e ponham em cima da lenha, mas não ponham fogo. Eu farei a mesma coisa com o outro touro. O desafio é simples. Cada lado deverá preparar um sacrifício e invocar seu Deus para que ele acenda o fogo. O Deus que responder com fogo do céu será reconhecido como o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal realizam seu ritual, clamando por horas, e eles continuaram a orar e a gritar até a hora do sacrifício da tarde, mas não receberam resposta. Então Elias disse ao povo: Cheguem para mais perto de mim. Todos chegaram mais perto de Elias, e ele começou a consertar o altar do Senhor Deus, que estava derrubado. Ele pegou 12 pedras, uma para cada uma das 12 tribos que tinham os nomes dos filhos de Jacó, o homem a quem o Senhor tinha dado o nome de Israel. Ora, o altar do Senhor estava em ruínas, negligenciado pelo povo que havia se afastado da adoração verdadeira. Elias restaurou o altar. Ele removeu as pedras quebradas, limpou o local e reergueu o altar. Esse ato simbolizou a renovação da aliança entre Deus e seu povo. Ele ordenou ao povo: Encham 4 jarras com água e derramem sobre o animal sacrificado e sobre a lenha. Eles fizeram isso por 3 vezes, desafiando as probabilidades devido à seca. Então Elias chegou perto do altar e orou assim: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel, e que eu sou teu servo, e que fiz tudo isto de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, o Senhor, és Deus e estás trazendo este povo de volta para ti.
Em resposta à sua oração, fogo desce dos céus e consome o sacrifício, o altar e até a água ao redor, demonstrando claramente o poder do Deus de Israel. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: "O Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus!" Esse momento emocionante é seguido por uma ação decisiva. Elias comanda que os profetas de Baal sejam mortos. Então Elias disse ao rei Acabe: "Agora vá comer, pois eu já estou ouvindo o barulho de muita chuva." Enquanto Acabe foi comer, Elias subiu até o alto do Monte Carmelo. Ali ele se inclinou até o chão, pôs a cabeça entre os joelhos. Em seguida, ele ora fervorosamente pela chuva, por 7 vezes, e uma tempestade finalmente vem, pondo fim à longa seca. Após o confronto no Monte Carmelo, Elias enfrenta a fúria da rainha Jezabel, uma poderosa opositora do Deus de Israel. Quando Elias soube que Jezabel queria matá-lo, ele foge para o deserto. Elias está se sentindo sozinho e desencorajado. Enquanto ele está descansando sob uma árvore no deserto, um anjo do Senhor aparece para ele, trazendo pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. O anjo o encoraja a comer e beber, fortalecendo-o para a jornada que está por vir. Este gesto divino de provisão alimentar é um lembrete do cuidado de Deus para com seus servos, mesmo nos momentos de maior fraqueza e desespero. É um momento de renovação física e espiritual para Elias, preparando-o para os desafios que ele ainda enfrentará. Ele se retira para uma caverna no Monte Horebe, o Monte de Deus, e ali, em sua solidão, ele desabafa com Deus, expressando sua exaustão e desespero. É nesse momento de vulnerabilidade que Deus se revela a Elias de uma forma surpreendente. Não é no fogo, no vento ou no terremoto, mas em uma suave e delicada brisa que Deus se faz presente. Ele conforta Elias, renovando sua missão e lhe dando novas instruções. Deus restaura a fé de Elias e lhe mostra que ele não está sozinho. Ele ainda tem um papel importante a desempenhar na história de Israel. Elias então segue as instruções de Deus e se encaminha para a próxima fase de sua jornada, renovado em espírito e confiante na providência divina.